Meninos, nós estamos agora começando no livro novo, tá? E o capítulo, a unidade 3, inicia falando assim: qual o papel da linguagem nas práticas sociais? Então, vocês estão vendo aqui, no livro de vocês, tem essa imagem, né? Tem essa imagem. E o que essa linguagem, desculpem, o que essa imagem vai mostrar para vocês? Então, aqui nós temos uma pessoa e aqui nós estamos vendo o pensamento dela. É como se ela estivesse pensando, depois ela diz as palavras e transmite para outra pessoa, né? Então, aqui está mostrando a linguagem como expressão do pensamento humano e mostra aqui a representação de duas pessoas conversando, né? E suas ideias são transmitidas por meio da fala. Vocês prestem atenção que aqui as palavras parecem estar saindo da boca. Certo? O fator mais relevante desse instrumento de comunicação é o de possibilitar que um indivíduo interaja com o outro através da linguagem, né? O que ele faz, ele conversa, ele fala tudo com o outro sobre o mundo à sua volta. Muito bem. Aqui na segunda, vocês podem virar a página do livro de vocês. Nós temos aqui. Para você, quais são as principais semelhanças e diferenças entre a linguagem falada e a linguagem escrita? Então, a linguagem, isso aqui vocês mesmos podem responder na cabecinha de vocês, né? Para você, quais são as principais semelhanças e diferenças entre a linguagem falada e a linguagem escrita? Então, a linguagem falada é algo que você só se comunica com alguém que está perto de você ou quando você está falando por meio de um telefone ou de um WhatsApp, né? Que você está usando um áudio, etc. A linguagem escrita, você pode, por exemplo, escrever uma carta, escrever um livro, escrever uma mensagem, e isso pode ir para os 4 cantos do mundo. Observa a imagem. O que está acontecendo dentro da cabeça da figura humana e o que está acontecendo fora da fala dela? Então, meninos, aquilo que eu falei para vocês. Olha, aqui nós temos a cabeça, então nós temos o pensamento, e esse pensamento é o que faz, é onde geram as nossas palavras, é onde geram as nossas comunicações, aquilo que nós queremos transmitir para outra pessoa. Fora dela é quando a pessoa fala e a fala dela é transmitida para outras pessoas que estão ao seu redor. Você acha que a linguagem falada tem relação com a imagem mostrada? E por quê? A linguagem falada tem sim. É aquilo que eu falei para vocês. As coisas são pensadas na nossa cabeça e depois elas são transmitidas através da nossa língua. Vamos virar a página agora. Nós temos aqui, né, o papel da linguagem, da língua e da fala na comunicação cotidiana. Aqui nós temos um texto que depois vocês podem ler aí sozinhos, né? Mas por enquanto eu vou me ater a só comentar sobre essa gravura. Vocês estão chique aí, que o livro de vocês está colorido, né? E o meu está preto e branco, porque o meu livro não veio, eu tive que tirar uma xerox, mas não há problema nenhum. Eu verifiquei direitinho a gravura no livro colorido de vocês para eu colocar as minhas explicações. Então é o seguinte, isso aqui é uma obra chamada Saudade. Essa obra é de um pintor, né? Um pintor e desenhista brasileiro, Almeida Júnior. Nessa obra aqui, meninos, o artista representou a simplicidade dessa personagem, a simplicidade do cenário onde ela se encontra. Ele representou como a personagem está. O chapéu de palha dependurado aqui em cima, né? Do lado da janela. A parede aqui está um pouco danificada. Os tijolos e o piso estão bem desgastados pelo tempo, né?
Aqui vocês podem notar como o artista representou a simplicidade dessa personagem aqui, né? E do cenário onde ela se encontra. Tudo é simplicidade, não tem nada de luxo aqui. Eu quero que vocês agora sintetizem, resumam aí na sua cabecinha, numa só palavra, os sentimentos e as sensações que o quadro despertou em vocês. Ah, tia, mas eu não gosto de pintura. Mas aqui nós estamos fazendo um estudo, né? Então vocês têm que pensar, o que esse quadro quer dizer? Seria curiosidade? Seria paz? Seria harmonia? Seria serenidade? Parece que a personagem está assim bem compenetrada, bem concentrada. E segundo eu pude ver na colorida, ela está lendo alguma coisa, né? Então, por exemplo, qual é a relação que vocês estabelecem entre a época em que a obra foi produzida e alguns elementos presentes aqui nesse quadro? Por que será que a personagem se apresenta sozinha na cena? Ela está lendo alguma coisa. Será que é alguma coisa escondida das outras pessoas? Isso é a nossa imaginação. Vocês lembram quando eu falo para vocês assim, meninos? Quando nós vamos interpretar um texto, nós temos que olhar os mínimos detalhes para a gente interpretar direitinho o que o artista está querendo nos dizer com esse quadro, né? Por que ela está se posicionada em frente a uma janela, né? Para ler a mensagem que está aqui nas suas mãos. Nas roupas que essa moça usa, predomina cores claras ou escuras? Que sensações essas cores nos transmitem? Por que você acha que ela está vestida dessa maneira, né? Que sentimentos é expresso por meio do olhar dela quando ela está olhando para essa cartinha que ela recebeu, né? Como é que é o olhar dela no momento em que ela faz a leitura desse texto aqui? Quem seria a pessoa que escreveu o texto que ela está lendo, né? Qual é a relação que existe entre essa gravura, essa pintura e o título? Qual que é o título dela? É Saudade. Então, menino, se ela está recebendo alguma mensagem, alguma carta, pode ser de um amigo, pode ser de um marido, pode ser de um namorado, de um irmão, de um filho, de uma pessoa da família, né? Então, saudade. Mostra, então, que ela está muito compenetrada, muito triste, porque ela, naturalmente, ela está sentindo saudade de alguém ao ler essa carta, né? Todas essas perguntas, meninas, elas são importantes para nós entendermos direitinho a mensagem que o autor quer nos transmitir através dessa gravura. Vocês depois vão ler aqui do lado, olha, toda essa parte aqui, e vocês vão compreender melhor o que nós acabamos de falar. Depois dessa parte, nós temos aqui uma outra, que é outro subtítulo. O subtítulo diz assim: a natureza da linguagem e seu papel na experiência humana, né? Primeira coisa que eu quero falar com vocês, o que é linguagem? Porque há uma diferença entre linguagem e língua. Língua é inglês, francês, espanhol, né? Italiano. Então, essa é a língua. A linguagem é qualquer meio que você utiliza para comunicar suas ideias, seus sentimentos, seus pensamentos, né? Então, a linguagem é diferente da língua. Quando a gente fala língua relacionada à linguagem, nós não estamos falando desse órgão que há em nossa boca, tá? Então, aqui, a linguagem é um meio sistemático de comunicar ideias, sentimentos, etc. Então, vocês, olhando aqui nesse pequeno texto, vocês vão perceber que o homem é o único ser que pode se comunicar através da fala. O ser humano é o único animal que produz conhecimento e estabelece essas relações interpessoais de forma complexa por meio da linguagem. Por quê, meninos? É o único ser que pensa. Aí vocês devem estar pensando assim, nossa, a tia não está sabendo falar essas coisas não. Por quê? O papagaio fala, né? Mas o papagaio fala
porque ele repete algumas palavras que a gente está falando, mas não é que ele sabe falar. Ele produz um som que, através da nossa insistência com ele, ele aprende, né? Vocês sabem também, meninos, segundo um famoso escritor, que o homem não é uma ilha. Homem algum é uma ilha. Ou seja, ninguém consegue viver isolado, né? No livro de vocês, na página 7, vocês vão ler que o filósofo grego Aristóteles, ele afirmou que o ser humano, que o homem, é o único animal capaz de viver em sociedade. Participar de uma organização social, construir formas para o funcionamento dessa sociedade, que ele pode se comunicar, que ele pode se interagir com as outras pessoas. Então, é o único animal, certo? E o ser humano só consegue se comunicar porque é dotado de uma característica especial, que é a linguagem, e é por meio dela que o ser humano vai interagir com outras pessoas. É por meio dela que o ser humano vai conversar, vai entrar em entendimento, né? É por meio da linguagem. A língua não importa em que língua ele está falando. Se ele é brasileiro, ele vai falar o português, né? Então, é isso, meninos, a nossa explicação de hoje. E agora, eu gostaria de que vocês lessem essa tirinha aqui da página 7, certo? A tirinha tá aqui na página 7, na parada obrigatória, e vocês respondessem a essas 5 questões. A questão vai terminar aí na página 8, certinho? Eu vou dar um tempinho para que vocês respondam e depois nós vamos tentar fazer a correção disso, tá?